nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que associaste São Matias ao colégio apostólico, concedei por sua intercessão que, fluindo da alegria do vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje encontra-se no capítulo 15 de São João, a partir do versículo 9 até o versículo 17. E nessa feliz coincidência é a continuação do evangelho de ontem, né? Ontem nós estávamos justamente lendo o início do evangelho do capítulo 15, que falava da videira. Certamente, se hoje não fosse o dia 14 de maio, a festa de São Matias, iríamos também ler este evangelho. Mas essa feliz coincidência, o evangelho de hoje é justamente a continuação do capítulo 15. Eu digo isso para a gente ter presente, né, aquilo que já foi dito nesses versículos anteriores, isto é, a relação entre Jesus e o Pai, né? Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e Jesus e os ramos, e Jesus e a comunidade, e Jesus e nós. Essa relação muito próxima e muito íntima. Pois bem, então agora Jesus também vai reforçar alguns, vamos chamar temas, mas não pensemos em coisas teóricas. Jesus agora vai chegar ao ponto mais alto do seu ensinamento, mesmo depois de ter feito isso, né, em toda a sua vida, mas agora é que ele vai dizer, né, vai insistir no que é a síntese daquilo que Jesus fez e daquilo que ele ensinou, está justamente aqui nesse mandamento que ele dá aos seus discípulos e também a nós. Então o que é que ele diz? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então nós poderíamos dizer que essas afirmações de Jesus, diríamos, são três afirmações: como o Pai me amou, então a fonte é sempre o Pai, o agricultor. Assim também eu vos amei, então Jesus e os discípulos. E agora o grande desafio, permanecer no amor de Jesus. Então aqui nós vamos encontrar, como a gente dizia, essa síntese de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que ele ensinou, nesta relação muito próxima e íntima, o Pai, Jesus e nós. Então é impossível para nós realizarmos a nossa vocação, a nossa missão de cristãos, se nós não estivermos nesse interrelacionamento, né? O interrelacionamento entre nós e Jesus, entre nós, Jesus e o Pai. Por isso aquela palavra de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Jesus nos chama a atenção, o evangelista São João, ele destaca o verbo permanecer. Claro, não vamos fazer aqui um estudo, né, semântico, mas é importante a gente considerar. Vejam que, como está aqui na nossa tradução, no versículo 9, permanecei no meu amor, no versículo 10, permanecereis no meu amor, e ainda no versículo 10, permaneço no seu amor, ou seja, Jesus permanece no amor do Pai, e no finalzinho da perícope de hoje, no versículo 16, diz: para que o vosso fruto permaneça. Então este verbo permanecer nos leva para o início do Evangelho. Mesmo que nós estejamos praticamente aqui nos encaminhando para o final do Evangelho, mas isso nos leva para o início do Evangelho, como nós já recordamos no outro momento, quando aqueles dois discípulos que receberam o testemunho de João Batista, né, que eram certamente do grupo de João Batista, André e provavelmente, né, João, o evangelista. Então eles vão seguindo Jesus. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles vão seguindo Jesus. E Jesus se volta e pergunta: vocês estão procurando o quê? E ele diz: mestre, onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. E eles perguntam, né, como nós já lembramos, onde permaneces? Não é simplesmente onde habitas. Aqui se traduz naturalmente, porque é possível,
mas do ponto de vista semântico é muito importante a gente ressaltar essa tradução, né? Esse conceito do verbo que é permanecer, ficar junto, compartilhar, né, de uma convivência. E, portanto, eles ficaram com Jesus aquele dia, né, permaneceram com Jesus aquele dia. E foi justamente a partir dessa experiência de permanecer com Jesus é que eles foram anunciar. É isso que a gente quer chamar a atenção. Quem não permanece, ou seja, não persevera na comunhão, quem não persevera na convivência, não pode nem aprender de Jesus e muito menos não vai viver. Por isso que agora Jesus, depois de dizer permanecei no meu amor, e aí ele diz como é que se permanece no amor dele, guardando os seus mandamentos. E qual é o mandamento de Jesus? Ele já introduziu. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Então essa é a base. E aí o que é que ele vai dizer? No versículo 12, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Então vejam como esse amar ao outro tem um critério, como eu vos amei. Porque qual é a novidade do ensinamento de Jesus quando ele dá esse mandamento? Esse novo mandamento que nós cantamos até na Sexta-feira Santa, né? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, onde está a novidade deste mandamento? Não é no amor. Por quê? Porque isso já está no Antigo Testamento. A gente pergunta aí a qualquer criança, né, que está frequentando as aulas do catecismo, e quais são os mandamentos. Talvez não vai saber dizer os 10 mandamentos, mas vai dizer justamente a síntese dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então isso já é um ensinamento, um imperativo do Antigo Testamento. Amar a Deus e amar o próximo. Mas a novidade de Jesus, que não é simplesmente amai-vos uns aos outros, mas a novidade está como eu vos amei. Por isso que no versículo 9, assim também eu vos amei, e no versículo 12, assim como eu vos amei. Então, o critério é muito concreto, né? Não é simplesmente um amor genérico, um amor de sentimento, mas um amor que tem um referencial, né? Que tem um exemplo concreto, que não é simplesmente um exemplo moral, né? No sentido, eu vou fazer para vocês saberem como é, não, mas eu estou fazendo para demonstrar concretamente, né? Não é só um ensinamento, não é só um modelo a seguir, mas é uma vivência, né? Mais do que isso, mais do que um momento, é a sua própria vida. Então, aí Jesus vai dizer, né? Ele já falou que é como o Pai o amor, né? Então o amor do Pai para com Jesus, agora ele transmite aos seus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E aí nós poderíamos dizer, né, está na centralidade do Evangelho de hoje, qual é a prova desse amor. Então, o amor não se diz, o amor se prova. E isso a gente sabe pela própria experiência, né? Tantas pessoas que dizem que amam, mas não provam que amam. Esse é o grande dilema, né? Dos apaixonados, né? Dos romances, né? Dos temas, né? Esse é o grande dilema, né? Se canta o amor, se fala do amor, se diz o amor, mas não é suficiente, tem que se provar o amor. Tanto que Jesus vai dizer essa frase no fim de tudo. Ele não diz isso quando começa a sua vida pública, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu tempo, né, para aqueles que se aproximaram dele e para até aqueles que se afastaram dele. Ele deu tempo para a prova do seu amor, que chegou ao ponto mais alto da sua cruz. Por isso que ele vai dizer, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Então é isso, né? A grande prova não foi o grande discurso de Jesus sobre o amor, não foi uma grande oração que Jesus fez pelo amor. Não, foi a sua entrega na cruz, a sua
a sua doação, né? Aquilo que nós estamos já insistindo há tanto tempo, né? Nesse tempo da Páscoa, né? A sua entrega, o seu sacrifício, né? Como prova de sua fidelidade, de que, de fato, toda a sua vida foi o amor ao Pai, a sua obediência, e o amor à humanidade, né? pela sua entrega. Então, por isso que a prova, ela é clara. A prova é dar a vida. E aí nós podemos confrontar com a nossa realidade, né? Até do ponto de vista humano, nós dizemos, né, que as pessoas das quais nós não temos dúvidas de que nos amam, são aquelas pessoas que aceitaram compartilhar do nosso sofrimento e as pessoas que também sofreram por nós. Então, claro que o modelo perfeito, né, que a gente tem na própria experiência humana é o amor de mãe. Então, a nossa mãe, né, por amor, sobretudo nos primeiros anos de nossa vida, né, no início mesmo, quanto sofrimento não passaram, a começar pela dor do parto. Depois, quantas noites de sono foram sacrificadas para estar junto ali do seu filho, às vezes com uma doença, com um incômodo, chorando, né? Então, nós já fizemos essa experiência de sermos amados. Nós diríamos que aquilo que Jesus diz, eu amo vocês como o Pai me ama. Então, às vezes as pessoas dizem, né? As pessoas não amam porque não são amadas, mas às vezes porque se esquecem que são amadas. Porque às vezes elas querem coisas muito extraordinárias, provas de amor muito fantásticas, quando esquecem de ver aquelas provas reais, concretas, né, do dia a dia, né, de doação, de entrega, de sacrifício, de sofrimento. Isso é a prova do amor. Então a gente poderia dizer que enquanto não existir uma prova de amor, e essa prova de amor muitas vezes é uma prova com sacrifício, com sofrimento, com dor, então nós não podemos dizer que amamos o outro e teremos dúvidas se o outro nos ama. É porque amar com palavras, com carinho, né, com abraços, com beijos, isso é muito simples, né? Até o próprio Judas beijou Jesus. Isso não é ainda prova de amor, né? Verdadeiro. Isso pode iludir, né? Isso pode até criar confusão na cabeça do outro. Ah, fulano fez isso, fulano me disse isso, então ele me ama, né? Não, cuidado. Fulano já sofreu por você? Fulano já participou do seu sofrimento? Fulano já se fez presente na sua dor? Se não, ainda está aguardando a ocasião para dizer que ama. Então, para nós, o amor cristão se enraiza no amor do Pai, que confia ao Filho a missão, e no amor do Filho que realiza essa missão. E essa missão é justamente para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Então, vamos permanecer, né? Permanecer fazendo a experiência do amor, isto é, contemplando a cruz de Cristo. Para nós, essa é a grande fonte, né? A contemplação, o olhar para essa prova de amor. Por isso que é muito salutar que em nossas igrejas, nas nossas casas, né, nós tenhamos, não simplesmente por um costume ou para enfeitar uma parede, mas tenhamos diante de nós a grande prova de amor, isto é, o Cristo crucificado, que não é o Cristo derrotado, não é o Cristo morto, mas é o Cristo fiel. Aquele que permaneceu fiel e, portanto, nos dá essa grande prova de amor. Então, hoje, como estávamos lembrando, nós estamos celebrando a festa de São Matias. A primeira leitura de hoje que narra, né, esse acontecimento, e por isso a festa de hoje está muito bem situada, não é um parênteses, né? Não estamos fazendo um parênteses na grande festa da Páscoa para festejar um apóstolo, não. Nós estamos festejando a Páscoa, recordando muitos acontecimentos que se deram naquele período de 50 dias. Então, um deles foi justamente a escolha de Matias. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 15 ao 26, nos narra como isso aconteceu. Eu queria só chamar a atenção para algo também importante, porque se relaciona com o evangelho de hoje, que é a escolha.
Jesus diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos designei para ides e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Então, essa escolha de Jesus, né? A escolha, como ele diz no Evangelho. Então, quando os discípulos, né, liderados por Pedro, né, viram a necessidade da substituição, porque o número 12, o número simbólico, né, do povo da antiga aliança, que agora se abre para a nova aliança, então completar o número dos 12 era também importante do ponto de vista simbólico. E aí vão fazer a escolha. E como é que eles fazem a escolha? Primeiro, eles colocam critérios. Os critérios é que seja alguém que nos acompanhou desde o princípio. O princípio é desde o batismo de João Batista, né? Então, não foi desde o princípio do ano, né? Foi desde o princípio do ministério mesmo de Jesus. Que a gente sabe que Jesus escolheu os 12 de um grupo maior, né? Então, certamente, Matias fazia parte desse grupo maior. E colocam, esse é o critério, né? Que seja alguém que já nos acompanha há muito tempo, né? Porque cresceu na fé, né? Cresceu no conhecimento da pessoa de Jesus para testemunhar a sua ressurreição. E o outro critério é justamente fazer a escolha, né? Fazer o sorteio, né? Que é um jeito de dizer, né? Que Deus inspire, né? Aquele que vai ser tirado. E apresentam dois, apresentam um chamado José, que também tinha o nome, o apelido, né, de Barsabás, e Matias. Interessante que para José, Barsabás diz que esse nome significa justo, né, também piedoso, mas de Matias não diz o significado do nome, mas Matias tem um significado. E ali é que está uma chave, né, de leitura para nós também compreendermos o Evangelho dessa eleição. Matias significa dom de Deus. Então, o chamado, a vocação é um dom de Deus, que pode ser acolhido e pode ser rejeitado. Judas rejeitou, mas isso não invalidou a obra de Deus, né? Outra coisa muito importante que a gente não pode perder de vista. Deus conta com a nossa colaboração? Conta, mas sem dúvida. Ele nos chama, Ele conta com a nossa colaboração. Porém, a nossa má vontade, a nossa infidelidade, as nossas fragilidades não impedem a obra de Deus. Então seria muita presunção pensar: eita, Judas traiu, atrapalhou, impediu. Não, Judas traiu, recusou, né? Abandonou, mas Deus não deixou de realizar a sua obra. Então que tenhamos humildade até naquilo que nós fazemos, né? Não somos insubstituíveis, nós somos chamados a colaborar. Então que colaboremos, porque se a gente não colabora, então fica fora do trem, mas o trem continua o seu destino e certamente chegará lá. Então peçamos pela intercessão de São Matias a bênção de Deus sobre todos nós. Hoje também, né, o Papa Francisco nos convida a um dia de oração, de penitência, né, nos unindo, né, com todas as pessoas, né, que professam a nossa fé, e também todas as pessoas de boa vontade, para que nessa oração de intercessão a humanidade possa se renovar na esperança de dias melhores. Lembrando que hoje à noite nós teremos a nossa live, continuando o tema da Mariologia, agora a partir daquilo que o Vaticano II nos ensina, no capítulo 8º da Constituição Dogmática, Lumen Gentium. Quem vai participar, né, se quiser, né, dar uma lida, tiver Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, o 8º capítulo, é o último capítulo que fala justamente sobre Maria. Mesmo se você não tem um texto aí, né, o compêndio, mas pode acessar pela internet, coloca lá Lumen Gentium e pode fazer essa leitura, porque já vai até ajudar para a gente conversar à noite, às 9 horas da noite. Então, um bom dia para todos, e que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade e misericórdia, vos abençoe, vos proteja e vos guarde. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a noite para quem puder participar.